Em 1992, a Pepsi lançou uma promoção que parecia perfeita, a Number Fever, onde bastava encontrar a tampinha premiada e levar para casa 1 milhão de pesos filipinos. A campanha foi um sucesso estrondoso, multiplicando as vendas da marca. Mas, no dia 25 de maio daquele ano, um erro de impressão transformou a promessa de riqueza em um dos maiores desastres da história do marketing. Milhares de pessoas acreditaram ter se tornado milionárias da noite para o dia, mas acabaram recebendo apenas frustração, revolta e violência. E a pergunta que ficou foi: como uma simples promoção de refrigerante pôde terminar em tumultos, processos e até mortes? No início dos anos 90, as Filipinas eram um mercado estratégico para gigantes dos refrigerantes. A Coca-Cola dominava com folga, controlando quase 80% das vendas. Já a Pepsi, que tinha menos de 20% do mercado, precisava de uma campanha que fosse além da propaganda tradicional. Foi assim que nasceu a promoção Number Fever, uma das mais ousadas já vistas no país. A ideia parecia infalível. Todos os dias, um número entre 001 e 999 seria sorteado e anunciado nos noticiários de TV. Quem tivesse esse número estampado sob a tampinha de Pepsi ganhava prêmios em dinheiro. Os valores variavam, mas o grande atrativo era o prêmio máximo, 1 milhão de pesos filipinos. Para se ter ideia, na época esse valor equivalia a quase 40 mil dólares, mais do que 20 vezes o salário anual médio de um trabalhador filipino. A campanha foi recebida com euforia. Milhares de famílias começaram a comprar refrigerantes em quantidades muito maiores do que o habitual, na esperança de achar a tampinha premiada. As vendas da Pepsi dispararam e em pouco tempo a empresa conseguiu aumentar sua fatia de mercado em mais de 20%. A Number Fever se tornou parte da cultura popular. Crianças colecionavam tampinhas, rádios anunciavam os números do dia, famílias faziam apostas. O país inteiro parecia estar envolvido, mas ninguém imaginava que essa mesma promoção, que começara como um jogo divertido e lucrativo, se transformaria em uma tragédia nacional. No dia 25 de maio de 1992, o número sorteado foi o 349. Até aí, nada de diferente, mas o que deveria ser apenas mais um dia de festa se transformou em um pesadelo para uma Pepsi. Por um erro de impressão no processo de fabricação, quase 800 mil tampinhas haviam sido marcadas com o número vencedor. Em vez de alguns poucos ganhadores, centenas de milhares de pessoas acreditaram ao mesmo tempo que tinham se tornado milionárias. O impacto foi imediato. Famílias inteiras comemoravam nas ruas, jornais anunciavam uma legião de novos ricos e emissoras de TV exibiam vencedores orgulhosos mostrando suas tampinhas. Para muitos filipinos, aquele seria o bilhete de saída da pobreza. Mas a comemoração durou pouco. Quando os vencedores foram até os pontos de troca, receberam uma resposta devastadora. A Pepsi não pagaria os prêmios. A empresa alegou que tudo não passava de um erro de impressão e tentou abafar a crise oferecendo 500 pesos por tampinha, algo em torno de 20 dólares, muito distante do prêmio milionário prometido. A reação foi explosiva. O que começou com frustração rapidamente se transformou em revolta. Milhares de pessoas organizaram protestos em frente às fábricas da Pepsi.
Cartazes exigiam justiça, caminhões da empresa foram apedrejados e incêndios começaram a se espalhar. A violência escalou rapidamente. Ataques com explosivos foram registrados contra veículos e escritórios da Pepsi. Em um dos episódios mais trágicos, uma granada lançada contra um caminhão da empresa matou uma mulher e sua filha. Outras mortes foram registradas durante confrontos e tumultos. De repente, uma campanha publicitária se transformou em um dos episódios mais violentos da história do marketing. A Pepsi, que queria conquistar corações e mentes, se viu cercada pelo ódio coletivo de milhares de pessoas que se sentiram enganadas. Após o caos de maio de 1992, a Pepsi enfrentou uma das maiores crises de imagem da história corporativa. O que antes era uma campanha publicitária para aumentar as vendas se transformou em uma onda de ódio contra a marca. Mais de 20 mil pessoas entraram com processos judiciais contra sua empresa, alegando fraude e exigindo o pagamento do prêmio prometido. Durante anos, os tribunais filipinos ficaram abarrotados de ações relacionadas ao número 349. A Pepsi gastou milhões em advogados e indenizações parciais, mas se recusou a pagar os prêmios milionários, defendendo a tese de que o erro de impressão não configurava obrigação legal. Além da guerra judicial, havia um problema ainda maior: a reputação da marca. A Pepsi passou a ser vista como símbolo de engano e irresponsabilidade corporativa. Seus caminhões precisavam circular sob escolta policial e fábricas tiveram de reforçar a segurança para evitar novos ataques. O episódio também teve consequências humanas devastadoras. Pelo menos 5 mortes foram registradas em decorrência direta ou indireta dos protestos e ataques relacionados ao caso. Famílias que acreditavam ter encontrado o bilhete dourado para uma vida melhor se viram afundadas em frustração e violência. Nos anos seguintes, a Pepsi tentou se reerguer no país com campanhas de reposicionamento, mas o estrago já estava feito. Sua participação no mercado despencou e a marca levou mais de uma década para recuperar parte da confiança perdida. O caso 349 virou referência mundial. Hoje ele é estudado em cursos de marketing, publicidade e administração, como um exemplo clássico de falha de controle em promoções. Professores e especialistas destacam que, mais do que um erro de impressão, a tragédia da Pepsi mostrou como campanhas que jogam com a esperança das pessoas podem se transformar em bombas relógio. O caso não é apenas sobre publicidade. Ele é um retrato de como expectativas frustradas podem se transformar em revolta coletiva, principalmente em um país onde a promessa de riqueza repentina mexia diretamente com as desigualdades sociais. Mais de 30 anos depois, o caso Pepsi 349 ainda ecoa como uma advertência. Quando uma marca brinca com os sonhos de seus consumidores, as consequências podem ser fatais.